Você está no Outubro Sangrento do canal Conto um Conto. Vá para um lugar silencioso. Pegue seu fone de ouvido e aproveite a história. Conto um Conto apresenta de Joe Hill, O Último Suspiro. Narração Marcelo Fávaro. Uma família entrou para dar uma olhada pouco antes do meio-dia. Um homem, uma mulher e o filho. Eram os primeiros visitantes do dia. Até onde Ellinger sabia, seriam os únicos, pois o museu nunca ficava cheio. E ele estava livre para levá-los para fazer um tour. Encontrou-os no guarda-volumes. A mulher ainda estava com um dos pés do degrau da frente, hesitando para entrar. Fitava o marido por cima da cabeça do filho, lançando-lhe um olhar de incerteza, inquieto. O marido lhe respondia franzindo o senho. As mãos dele estavam na lapela do casaco forrado de pele de carneiro, mas ele parecia na dúvida se deveria tirá-lo ou não. Ellinger já vira a mesma cena uma centena de vezes. Quando as pessoas entravam e viam, logo após o vestíbulo, a penumbra fúnebre do salão, vacilavam, é claro, imaginando se teriam ido para o lugar certo, e começavam a pensar em dar meia volta. Somente o menininho parecia à vontade, e já estava tirando a jaqueta e pendurando-a em um dos ganchos mais baixos da parede, feitos para crianças. Antes que eles pudessem ir embora, Ellinger pigarreou para chamar a atenção. Ninguém tinha coragem de ir embora depois de ser visto. Na batalha entre o nervosismo e a convenção social quase sempre vencia. Ele uniu as mãos e sorriu para os três. Um sorriso reconfortante, paternal. O efeito, no entanto, foi justamente o contrário. Ellinger tinha uma palidez cadavérica. 2,8 metros de altura, têmporas encovadas, fundas e escuras. Seus dentes, ainda naturais aos 80 anos de idade, eram miúdos e cinzentos e davam a desagradável impressão de terem sido lixados. O pai se retraiu um pouco. A mulher inconscientemente estendeu a mão para segurar a do filho. Bom dia. Eu sou o Dr. Ellinger. Por favor, entrem. Olá, disse o pai. Desculpe incomodar. Não é incômodo nenhum. Estamos abertos. Estão, é? Que bom, disse o homem com um entusiasmo nada convincente. Então, o que nós... Sua voz morreu, e ele se calou. Talvez por ter esquecido o que ia dizer, ou porque não sabia como formular a frase, ou então porque lhe faltava apenas a coragem. Sua mulher tomou a frente. Soubemos que o senhor tem uma exposição aqui? Isso é algum tipo de museu de ciências? Ellinger tornou a lhes exibir o seu sorriso, e a pálpebra direita do pai começou a tremer, descontroladamente. Ah, vocês entenderam mal, disse Ellinger. Estava esperando um museu de ciência. Isso aqui é o Museu do Silêncio. Hã? Fez o pai. A mãe arqueou as sobrancelhas. Eu acho que ainda estou entendendo mal. Vamos, mãe, disse o menino soltando a mão dela. Vamos, pai, eu quero dar uma olhada, quero ver. Por favor, disse Ellinger, dando um passo para trás, gesticulando para o salão com a mão esquelética de dedos compridos. Eu ficaria encantado em levar vocês para uma visita guiada. As persianas estavam fechadas de modo que o aposento, com suas paredes revestidas de painéis de mogno, era tão escuro quanto um teatro, segundos antes de o pano se erguer para revelar a cena.
As vitrines de exposição, porém, estavam iluminadas de cima por spots de luz cuidadosamente posicionados, montados em um nicho no teto. Sobre as mesas e pedestais havia o que pareciam ser jarros de vidro vazios, polidos até ficarem muito brilhantes, tão reluzentes que tornavam a escuridão ao seu redor ainda mais negra. Em cada jarro havia uma espécie de estetoscópio, com o diafragma inserido dentro do vidro, colado com adesivo transparente. As escutas esperavam que alguém as pegasse para ouvir. O menino foi na frente, seguido pelos pais, e depois por Ellinger. Pararam antes da primeira vitrine. Um jarro em cima de um pedestal de mármore, posicionado logo depois da entrada do salão, bem no meio do caminho. Mas não tem nada dentro, disse o menino. Olhou em volta, vasculhando todo o aposento. Viu os outros jarros fechados. Não tem nada dentro de nenhum deles. Estão todos vazios. Disse o pai sem humor. Não completamente vazios, retrucou Ellinger. Cada vidro está fechado a vácuo, hermeticamente vedado. Cada um deles contém o último suspiro de alguém. Eu tenho a maior coleção de últimos suspiros do mundo, mais de 100. Algumas dessas garrafas contêm a derradeira expiração de gente muito famosa. Então a mulher começou a rir, uma risada de verdade, não uma risada forçada. Levou uma das mãos à boca e soluçou, mas não conseguiu conter o som totalmente. Ellinger sorriu. Fazia anos que vinha mostrando sua coleção. Estava acostumado a todo tipo de reação. O menino, porém, havia se virado de volta para o jarro à sua frente, com os olhos fascinados. Pegou as escutas do aparelho que parecia ser um estetoscópio, mas não era. O que é isso? Perguntou. Um motoscópio, respondeu Ellinger. É muito sensível. Pode pôr se quiser, e vai conseguir ouvir o último suspiro de William R. Side. Ele é alguém famoso? Perguntou o menino. Ellinger aqueceu. Durante algum tempo ele foi uma celebridade. Daquele jeito que os criminosos às vezes ficam famosos. Alvo de ultraje e fascínio do público. Foi levado à cadeira elétrica 42 anos atrás. Eu mesmo emiti seu atestado de óbito. Ele tem lugar de honra no meu museu. Foi o primeiro último suspiro que eu registrei. A essa altura a mulher já havia se recuperado, embora ainda segurasse um lenço embolado junto aos lábios e desse a impressão de que estava fazendo um grande esforço para segurar um novo ataque de riso. E o que foi que ele fez? Quis saber o menino. Ele estrangulava criancinhas, disse Ellinger. Guardava corpos dentro de um freezer e os tirava de lá de dentro de vez em quando para olhar. Eu sempre digo que as pessoas são capazes de colecionar qualquer coisa. Ele se agachou até ficar na mesma altura do garoto e ficou olhando para o jarro junto com ele. Pode escutar se quiser. O menino pegou as escutas e colocou-as nos ouvidos, com os olhos fixos, sem piscar, no recipiente que transbordava de luz. Escutou com atenção durante um tempo, e então sua testa se franziu, e ele fez uma careta. Eu não estou conseguindo ouvir nada. Começou a fazer o gesto de retirar as escutas. Ellinger deteve sua mão. Espere. Existem muitos tipos de silêncio. O silêncio de dentro de uma concha do mar,
O silêncio depois de um tiro, o último suspiro dele ainda está aí dentro. Os seus ouvidos precisam de tempo para se acostumar. E daqui a pouco você vai conseguir escutar o silêncio particular dele. O menino inclinou a cabeça e fechou os olhos. Os adultos ficaram observando-o. E então, seus olhos se arregalaram e ele olhou para cima, com o rosto rechonchudo brilhando de ansiedade. Ouviu? Perguntou Ellinger. O menino retirou os fones. Parece um soluço. Só que, ao contrário, sabe, parece... Ele parou e soltou um arquejo curto, sem som. Ellinger afagou seus cabelos e se levantou. A mãe enxugou os olhos com o lenço. O senhor é médico? Aposentado. Não acha que isso tudo aqui é pouco científico? Mesmo que o senhor tenha mesmo conseguido capturar o último vestígio de monóxido de carbono que alguém emitiu... É dióxido, corrigiu ele. Não haveria nenhum barulho? Não é possível engarrafar o som do último suspiro de alguém? Não, concordou Ellinger. Mas não se trata de engarrafar um som. Somente um certo silêncio. Nós todos temos nossos diferentes silêncios. O seu marido não tem um silêncio quando está contente e outro quando está zangado com a senhora, dona. Os seus ouvidos são capazes de distinguir entre tipos diferentes de nada. Ela não gostou de ser chamada de dona. Apertou os olhos para ele e abriu a boca para dizer alguma coisa desagradável. Mas seu marido falou primeiro, proporcionando a Ellinger um motivo para dar as costas a ela. O marido havia se aproximado de um jarro em cima de uma mesa junto à parede, ao lado de uma namoradeira escura estofada. E como o senhor recolhe esses suspiros? Com um aspirador. Uma pequena bomba que suga a exalação de uma pessoa para dentro de um recipiente a vácuo. Carrego essa bomba sempre comigo dentro da minha maleta de médico por garantia. É um aparelho que eu mesmo inventei. Embora existam aparelhos semelhantes desde o início do século XIX. Aqui está escrito Poe, disse o pai, passando o dedo por um cartão cor de marfim em pé sobre a mesa frente ao jarro. Sim, disse Ellinger. Ele tossiu encabulado. As pessoas vêm colecionando últimos suspiros desde que foram inventados os aparelhos para tornar possível esse hobby. Eu reconheço que paguei $12.000 por esse aí. Quem me ofereceu foi o bisneto do médico que o viu morrer. A mulher recomeçou a rir. Paciente, Ellinger prosseguiu. Pode parecer muito dinheiro, mas acreditem, foi uma pichincha. Em Paris, Screen recentemente pagou 3 vezes isso pelo último suspiro de Henrique Caruso. O pai mexeu no motoscópio preso ao jarro onde estava escrito Poe. Alguns silêncios parecem reverberar de sentimento, disse Ellinger. Quase se pode senti-los tentando articular uma ideia. Muitos dos que escutam o último suspiro de Poe começam em um pouco tempo, a sentir uma única palavra não sendo dita. Uma única palavra que nunca será dita. A expressão de um desejo muito específico. Escute. Escute. E veja se também consegue perceber isso. O pai se curvou e pôs as escutas. Isso é ridículo, disse a mulher. O pai ouviu com atenção. O filho chegou bem perto dele, apertando-se com força contra sua perna. Posso escutar, pai? Perguntou o menino. Eu posso escutar um pouco? Shhh, fez o pai. Ficaram todos em silêncio.
com exceção da mulher que sussurrava consigo mesma em um tom de assombro aflito. Whisky. Whisky, articulou o pai com um movimento quase imperceptível dos lábios. Vire o cartão onde está o nome dele, disse Ellinger. O pai virou o cartão, cor de marfim, onde estava escrito Paul em um dos lados. E do outro estava escrito Whisky. Retirou as escutas com uma expressão solene no rosto e os olhos baixados para o jarro com respeito. Claro, o alcoolismo, pobre homem, sabem. Eu decorei o Corvo quando estava na 5ª série, disse o pai, e recitei o poema na frente de toda a turma sem errar. Ah, por favor, disse a mulher, é um truque. Provavelmente tem um alto-falante escondido embaixo do jarro, e quando você presta atenção, ouve a gravação de alguém sussurrando uísque. Eu não ouvi nenhum sussurro. Eu não ouvi nenhum sussurro, disse o pai. O que eu tive foi um pensamento, como a voz de alguém dentro da minha cabeça. Quanta decepção! O volume está baixinho, disse ela. É tudo subliminar, igual ao que fazem no cinema. O menino colocou as escutas para não escutar a mesma coisa que o pai havia não escutado. Todos os suspiros que o senhor tem aqui são de pessoas famosas? Perguntou o pai. Seu rosto estava pálido, mas levemente manchado com pontinhos de rubor vermelho em suas bochechas, como se ele estivesse febril. De forma alguma, disse Ellinger. Eu já engarrafei últimos suspiros de universitários, funcionários públicos, críticos literários, uma profusão de gente sem importância. Um dos mais belos silêncios da minha coleção é o último suspiro de um zelador. Carrie Mayfield, disse a mulher lendo um cartão em frente a um jarro alto e empoeirado. Ela é uma das suas pessoas sem importância? Aposto que é uma dona de casa. Não, respondeu Ellinger. Ainda não tenho donas de casa na minha coleção. Carrie Mayfield foi uma jovem Miss Flórida, belíssima, que estava a caminho de Nova York com os pais e o noivo para posar para a capa de uma revista feminina. A sua grande chance. Só que o avião onde eles estavam caiu no Parque Nacional de Everglades. Muitas pessoas morreram. Foi um acidente famoso, mas Carrie sobreviveu. Por algum tempo. Para fugir dos escombros, ela nadou em combustível fervendo, e mais de 80% do seu corpo ficou queimado. Ela perdeu a voz de tanto gritar por socorro. Durou pouco mais de uma semana na UTI. Nessa ocasião eu era professor e levei meus alunos do curso de medicina para visitá-la, a título de curiosidade. Na época era raro ainda ver alguém vivo, alguém que tivesse sido queimado assim em 80%, de forma tão completa. Partes do corpo dela se fundiram com outras partes. Felizmente eu tinha levado meu aspirador, já que ela morreu enquanto estávamos ali examinando-a. E é a coisa mais horrível que eu já ouvi na minha vida, disse a mulher. E os pais dela? E o noivo? Morreram no acidente. Morreram queimados, na frente dela. Eu não tenho certeza se os corpos deles foram encontrados. Você sabe, os jacarés. Eu não acredito no senhor, em nenhuma palavra. Eu não acredito em nada em relação a esse lugar. E não me importo de dizer que é um jeito ridículo de tirar dinheiro das pessoas. Ora, querida, disse o marido, a senhora talvez se lembre de que eu não lhes cobrei entrada, disse Ellinger. É uma amostra gratuita. Ei, pai, olha aqui, chamou o menino do outro lado da sala, lendo o nome de um cartão. É o cara que escreveu James e o Pêssego Gigante. Ellinger virou-se para ele, pronto para apresentar o item em questão, quando viu a mulher se movendo.
Tornou a se virar para ela. Eu escutaria um dos outros primeiros, disse Ellinger. Ela estava levando as escutas aos ouvidos. Algumas pessoas não gostam muito daquilo que não escutam no jarro de Carrie Mayfield. Ela o ignorou e colocou o aparelho. E ficou ouvindo, com os lábios franzidos. Ellinger uniu as mãos e se inclinou na direção dela, observando sua expressão. E então, sem aviso, ela deu um passo rápido para trás. Ainda estava com as escutas nos ouvidos. O movimento abrupto arrastou o jarro a uma curta distância por cima do tampo da mesa, o que deixou Ellinger assustado. Ele estendeu as mãos depressa para evitar que o vidro caísse no chão. A mulher retirou as escutas, subitamente atrapalhada. Rodell, disse o pai, pousando a mão no ombro do filho e admirando o jarro que o menino acabara de descobrir. Está de brincadeira? O senhor gostava mesmo das personalidades literárias, hein? Eu não estou gostando desse lugar, disse a mulher. Os olhos dela estavam fora do foco. Ela encarava fixamente o jarro, que continha o último suspiro de Carrie Mayfield, mas sem vê-lo. Engoliu com dificuldade, levando uma das mãos à garganta. Querida, disse o marido. Atravessou a sala até onde ela estava, com uma expressão preocupada. Você quer ir embora? Mas a gente acabou de chegar. Eu estou pouco ligando, disse ela. Eu quero ir embora. Ah, mãe, reclamou o menino. Eu espero que assinem o meu livro de visitas, falou Ellinger, seguindo-os até o guarda-volume. O pai se mostrava solícito, tocando o cotovelo da mulher, fitando-a com os olhos úmidos preocupados. Você poderia esperar sozinha no carro, então? Tom e eu queremos dar mais uma olhada. Eu quero sair daqui imediatamente, insistiu ela com a voz vazia, distante. Todos nós devemos sair. O pai ajudou-a a vestir o casaco. O menino enfiou os punhos cerrados no bolso da calça e, emburrado, deu um chute em uma maleta de médico velha e surrada, pousada ao lado do porta-chapéus. Então percebeu o que estava chutando. Agachou-se e, sem a menor vergonha, destrancou a maleta para examinar o aspirador. A mulher calçou as luvas de pelica com grande cuidado, esticando-as bem em torno dos dedos. Parecia muito entretida com os próprios pensamentos. Então foi uma surpresa, quando ela de repente despertou, virou-se e cravou os olhos em Ellinger. O senhor é desprezível, disse ela. Parece uma espécie de ladrão de túmulos. Ellinger uniu as mãos na frente do corpo e olhou para ela com empatia. Fazia anos que vinha mostrando sua coleção. Estava mesmo acostumado com todo tipo de reação. Ah, meu amor, disse o marido, abra um pouco sua mente. Eu vou para o carro agora, disse ela, abaixando a cabeça e tornando a se retrair. Venham logo. Espere aí, disse o pai. Espere a gente. Ele estava sem um casaco. O menino também estava sem o seu e continuava ajoelhado, com a maleta aberta e com a ponta dos dedos deslizando devagar pela superfície do aspirador. Uma engenhoca que parecia uma garrafa térmica cromada, com tubos de borracha e uma máscara facial de plástico presos a uma das extremidades. Ela não ouviu o que o marido falou. Virou-se e foi saindo, deixando a porta aberta atrás de si. Desceu os íngremes degraus de granito até a calçada, sem tirar os olhos do chão. Estava com as pernas bambas quando saiu para a rua com passos de sonâmbula. Ela não olhou para frente. Foi logo atravessando a rua, em direção ao seu carro estacionado, do outro lado. Ellinger estava se virando para pegar o livro de visitas. Pensou que talvez o homem ainda quisesse assinar, quando ouviu o guincho dos freios e um ruído de metal sendo amassado, como se um carro tivesse batido de frente de uma árvore. Mas antes mesmo de olhar, sabia que não tinha sido uma árvore. O pai gritou,
Depois gritou novamente. Ellinger virou-se a tempo de vê-lo correr escada abaixo. Na rua, havia um Cadillac preto virado em um ângulo improvável, com o vapor saindo pelas laterais do capô amassado. A porta do motorista estava aberta. O motorista estava no meio da rua, com um chapéu coco inclinado na cabeça. Apesar do zumbido em seus ouvidos, Ellinger pôde ouvir o lamento do motorista. Ela nem olhou, entrou bem na frente do carro. Meu Deus do céu, o que eu podia fazer? O pai estava escutando. Estava na rua, ajoelhado, abraçando a mulher. O menino estava no guarda-volumes, com o casaco vestido pela metade, olhando para fora. Uma veia saltada pulsava em sua testa. Doutor, gritou o pai. Por favor, doutor. Estava olhando para Ellinger. Ellinger parou para pegar o casaco pendurado em um gancho. Era março. Estava ventando e ele não queria se resfriar. Não havia chegado aos 80 anos sendo descuidado, nem fazendo as coisas de forma apressada. Fez um afago na cabeça do menino ao passar por ele, mas ainda não havia chegado ao meio da escada quando a criança o chamou. Doutor, gaguejou o menino. E Ellinger olhou para trás. O menino estava lhe estendendo sua maleta, ainda destancada. A sua maleta, disse ele. Talvez o senhor precise de uma coisa que está aqui dentro. Ellinger sorriu, satisfeito. Tornou a subir os degraus e pegou a maleta dos dedos frios do menino. Obrigado, falou. Talvez eu precise mesmo. Fim do conto. Um dos mais criativos que eu já li na minha vida. Parabéns. Até a próxima.